Bem-vindos a mais um programa Down Independente. Meu nome é Lilian, sou enfermeira irmã da Jo, que tinha síndrome de Down. E aqui nesse canal você vai aprender a dar autonomia a quem tem síndrome de Down e ter mais qualidade de vida na sua casa. Hoje trazendo um tema muito importante para você que de repente não consegue ferramentas, posso dizer assim, para desenvolver, para dar autonomia. E o seu filho ainda não faz nada sozinho. E não é culpa sua, não é culpa dele. Talvez uma estratégia que você não tenha utilizado, só isso. Mas, para você entender bem, continue aqui, traz aqui comentários, algo que você de repente se identifique. Então, o seu filho com síndrome de Down ainda não faz nada sozinho. Independente da idade, se é criança, se é adulto, como você pode estimular a autonomia e de repente você também entender que será que ele não faz porque não entende ou porque não sabe? É importante, né? Saber essa diferença. E o que eu gosto muito de engajar aqui é a minha história, que eu vivi com a Jo, que foi um grande aprendizado. Baseado em tudo que eu vivi com ela, nesse tempo que ela esteve aqui, nessa vida, eu transformei isso em conteúdos, mas também fui buscar nos livros, fui buscar nos artigos, algo que eu pudesse engajar aquilo que eu vivia e aquilo que eu deveria fazer correto. Porque a gente não nasce sabendo. Para quem entende conhece a minha história, sabe. Eu comecei a cuidar da Jo, ela tinha 27 anos. E você reeducar uma pessoa que já tinha recebido uma educação é mais desafiador. Mas eu não deixei a peteca cair. Eu corri atrás, fui buscar conhecimento, mas não foi sempre assim. Eu penei um pouco. Eu tive muita dificuldade no começo, porque eu nunca tinha cuidado da minha irmã. Quem cuidava dela era minha mãe. E como que eu ia entender, como que eu ia ensinar se ela sabia comer, se ela sabia se limpar, quando ela estava no período menstrual, como? Eu falei, como que eu vou fazer tudo isso? Eu falei, não é possível fazer. Pensava, eu tinha 22 anos, veja bem. E eu ficava imaginando, como que eu vou ensinar? Eu não sei ensinar. Mas foi tudo muito intuitivo e eu fui fazendo, fui colocando em prática, foi dando certo. Na época eu não consegui inserir, infelizmente, a minha irmã nas terapias, ela só tinha a escola e hoje, graças a Deus, tem bastante acesso aí, né? Não sei, dependendo da região, o que o SUS disponibiliza, dependendo da região que você mora, mas buscar apoio nas terapias, na fono, isso é sensacional. Mas você não precisa ficar preso somente a isso, né? Não precisa ficar presa para dar autonomia para o seu filho só no dia da terapia, só no dia da fono, só no dia da físio. Você pode também dar estímulos no seu próprio ambiente. Imagina o cenário, a sua casa, o local ideal é onde seu filho vive, né? Filho ou filha, onde ele sabe onde estão as coisas. E aí você complementa. É importantíssimo isso. Muito errado pensar assim, foi para terapia uma vez na semana, duas, não sei quantas, e depois não fez mais nada da atividade que foi dado ali, nem complementou em casa. Precisa continuar. Essa ferramenta é poderosa se você der uma consistência. Para quem for entrando aqui e quiser colocar ao longo da nossa live o que você faz
de diferente que você conseguiu ver algum resultado no seu filho, na sua filha, pode colocar aqui nos comentários. E você que não conseguiu, está aqui agora ao vivo, mas vai assistir essa live depois, fique tranquilo, fique tranquila, que essa live vai ficar gravada aí e você vai ter oportunidade de ter acesso, tá? Então, se você sente que o seu filho depende de você para absolutamente tudo, inclusive para comer, para se vestir, para colocar, né, para calçar um tênis. Por quê? Que se você faz, ninguém faz. Coloque aqui para mim. Ah, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Coloque aí. Você tem rede de apoio? Isso é importante saber. Eu fiz atividade com as mães e semana passada e foi uma surpresa quando elas olharam o mapa da rede de apoio. Esse mapa é esclarecedor. Quando elas olharam para o mapa, percebi que eu não tenho uma rede sólida. Posso contar às vezes com a minha filha mais velha, às vezes com a minha sogra, às vezes com a minha mãe, às vezes com o pai dele. Mas não pode ser assim às vezes. Então, você precisa entender que para a autonomia acontecer, o seu filho não pode só depender de você para tudo. Olha o quanto é importante isso, tá? E você vai entender que isso é muito importante para que evite desgaste. Hoje eu quero te mostrar que é possível sim mudar essa realidade, mesmo que o seu filho tenha muitas dificuldades. Dificuldades vão acontecer, sim, mas existe um jeito de ensinar, de colocar em prática algo para que você dê mais autonomia. E eu vou te mostrar isso com exemplos práticos. Porque lembre, o seu filho tendo autonomia, e quando eu falo autonomia, pessoal, não é para o seu filho sair sozinho pela rua, correndo risco de ser atropelado, você soltar ele no mundo, não é isso, tá? Autonomia é ele fazer as coisas básicas, pelo menos, sozinho, ou com certo apoio no começo, mas que depois ele consiga fazer sozinho. Eu recebo muitas mensagens no meu direct com dúvidas, né, de pais falando, por que tem pessoas com síndrome de Down que moram sozinhos e que até tem uma família? Porque foram estimulados. Mas é por causa do grau, o grau dele é mais leve. Para com isso é um mito, não existe grau mais leve. Existem os tipos de genéticas, né, dos cruzamentos e das separações ali dos cromossomos. Eu vou fazer futuramente uma live para explicar mais sobre isso, mas não existe o grau mais leve, existe o desenvolvimento, o apoio que o seu filho, sua filha recebe, o estímulo correto. Então, aproveitando vocês que estão aqui, Mari Cíntia, boa noite, Eva, boa noite, coloque aqui o que vocês fazem aí que conseguiu? Fala pelo menos, né, alguma coisa que ele já faz sozinho ou ela já faz sozinho. Você que vai assistir depois também pode compartilhar. Então, na verdade, o que vem essa autonomia? É a capacidade de um indivíduo de realizar atividades sozinho ou com certo apoio, tá? De forma independente, ou seja, você deu ali o estímulo, você ensinou e ele conseguiu fazer. Isso é autonomia, quando ele desenvolve essa independência de fazer algo, tá? Mas também tem envolvimento da cognição, da organização, da coordenação motora, linguagem e rotina. Por isso que é importante você desenvolver a cognição. Isso é muito possível com as atividades que é dada lá na terapia, na fono, né? Principalmente a coordenação motora na físio. E você pode trazer também para casa, aplicando rotinas do dia a dia, que vai trazer esse senso de cognição. Ele vai saber porque ele está
fazendo aquilo. Ele vai saber porque ele precisa de um talher para comer e ele não vai comer com a mão, porque existe um talher. Então esse senso de, cognição, saber comer com o talher. O talher vai comer o quê? Comida. Logo você pode desenvolver ali vários tipos de comunicação, figuras, imagens, vídeos e simulações. Eu passo muito isso para os pais e dá muito certo, tá? Então hoje os estudos mostram que crianças com síndrome de Down desenvolvem maior independência quando são expostas a tarefas cotidianas. Foi exatamente isso que eu falei aqui. Ah, Lilian, mas é só crianças, os adultos, os adolescentes também não desenvolvem? Desenvolve. O que eu quero dizer é que nos estudos demonstra que quanto mais precoce for, mais ele ou ela vai desenvolver aí essa autonomia para as tarefas cotidianas. É de qualquer jeito? Não. Precisa ser adaptada? Precisa. Então, se precisa adaptar, você vai com estímulo, com repetição e uma coisa. É muito importante ter coragem de saber que a autonomia ela é construída, ela não vem pronta. Ela não é receita de bolo que te entrego aqui, ó, tá aqui a autonomia. Não é. Então, logo, você precisa construir. Então, lembrando que os estudos mostram que a aprendizagem, ela começa no ambiente social, com ajuda, para depois tornar uma habilidade. O que isso significa? Você ensinou o seu filho, sua filha, a tirar a mesa. Vai lá, e acabou de fazer a refeição, então precisa levar o copo na pia, precisa levar o pratinho, precisa. Você no começo você vai ajudá-lo e depois isso vai tornar uma habilidade. Ele vai associar, acabei de tomar meu suco, acabei de comer meu pão, vou levar o prato lá. Ele vai associar, mas primeiro você precisou ajudá-lo. Teve uma atividade que os pais fizeram e tinha uma criança que ele comia, onde ele comia ficava as coisas lá. Então era muito fácil, porque os pais já estavam acostumados, ia lá, pegava, levava, lavava. Mas depois que eles entenderam a importância dele desenvolver essa tarefa sozinho, isso sobrou mais tempo para eles, para os pais. Quando eu falo que dar autonomia para o seu filho é mais qualidade de vida na sua casa, é sobre isso. Então, Lilian, mas ele não lava bem. Se eu pôr ele para lavar louça, ela não vai lavar bem. A minha irmã também não lavava. Inclusive, quando eu via lá o pratinho com um resíduozinho, eu ia lá e lavava depois. Mas ela tinha a responsabilidade na hora que terminasse a comida, que ela ia levar o prato e ia lavar. E aí quando eu tinha mais um tempinho sobrando, pegava aquele prato, ao invés de eu lavar, eu chamava ela, mostrava, ó, a sujeirinha aqui, você tem que passar a esponja mais forte. Então isso foi, Lili, ela conseguiu? Conseguiu. Mas por quê? Porque eu tive coragem, eu tive disponibilidade e disposição para ir lá e ajudar. E depois isso se tornou uma habilidade. Então, quando eu falo que a autonomia é ensinada, eu não estou inventando. Eu estou trazendo da minha própria história. E estou trazendo que isso é escrito pelos cientistas, pelos autores que fazem artigos, livros. E eles descrevem exatamente isso, que é algo que você estimula. E você, pai, você, mãe, por que você precisa saber disso? Porque por vezes você acredita que ele não vai fazer porque ele não entende. Que forma que você está utilizando? Qual o tipo de comunicação que você está utilizando? Por quê? O que acontece? Os pais perdem a paciência, os irmãos, aí vai lá e faz por ele. Deixa eu dar aqui a comida na boca dele que é mais rápido. Vai atrasar.
o desenvolvimento. Sinto lhe informar que a autonomia vai ser 0. Aí depois você não pode colocar a culpa. Ah, mas tem pessoas com síndrome de Down, nossa, que faz tudo sozinha. É o grau. Para de jogar culpa nisso. Que o seu filho ou sua filha não faz porque é o grau dele. Não é o grau. Volto a dizer, é o estímulo. Eu estou querendo resgatar você que está aí para a realidade. Para dizer que é possível. Puxa, Lília, mas eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu saio às 6 horas da manhã e chego às 8. Eu também dava plantão à noite, virada. Mas aquele dia de folga, aquele final de semana, eu dividia as tarefas e falava, hoje ou essa semana eu vou focar. E não adianta encher sua filha e seu filho de informação, que eles não vão pegar tudo de uma vez. Precisa ser por etapas. Na turma, né, que eu acompanho, tem uma mãe que ela tá tão feliz com o resultado do filho que ela já quer dar o próximo passo. E eu fico segurando a atividade, falo, calma. Uma coisa de cada vez. Agora ele aprendeu a colocar a camisa, a blusa, né? Vamos esperar um pouco para colocar lá o sapato, colocar meia. No caso era meia. Por quê? Vai confundir. Vamos deixar ele fazer certinho. Aí eu fico acompanhando. Agora é o momento de ensinar. Hoje o menino já come sozinho. Precisava ficar dando... tipo, colocando na comida coisinhas para agradar, para ele ir lá e comer, estimular ele a comer. Não, ele precisa comer sem agrado. Ah, se não comer, eu não vou te dar isso, eu não te dar aquilo. Ele tem que entender que ele vai comer porque ele precisa. Então, você que está aí do outro lado, quando eu falo não fazer por ele, eu quero dizer que o quê? Que isso impede o desenvolvimento da sua filha, do seu filho, e aumenta, sabe o quê? A sobrecarga para você. Aumenta, sabe o quê? A dependência dele para você. Olha só que interessante. Essa criança que a mãe está estimulando, aplicando as atividades, ela percebeu, ele sabe fazer, né? Ela sempre volta para mim e fala, Lília, ele sabe fazer, só que ele fica esperando, mãe, isso, mãe, aquilo. E aí ela pegou firme e falou, não, você vai fazer. E ela aplicou lá as atividades e ele faz. Por quê? Ele faz fora, mas não faz em casa. Por quê? Qual o segredo? Porque os pais vão lá e fazem por ele. Coloque aí pra mim, você que está aí no ao vivo aqui, Eva, Pris, Suênia, Mari Cíntia. Coloque aí, você já fez por ele ou por ela? Só coloca sim ou não. Olha, eu já fiz sim, já fiz por ele, já fiz por ela, porque eu tava com pressa. E tudo bem, teve momentos que eu também fiz pela minha irmã. Que eu precisava, tinha horário para ir para uma consulta e eu precisava, mas eram raras as vezes. Quando eu comecei a desenvolver a minha irmã, eu já dava comandos por telefone. Olha só que interessante, ela sabia dar o recado como ninguém. Ela era muito inteligente e ela me surpreendia muito. E você que está aí do outro lado sabe muito bem que o seu filho, sua filha é inteligente. Você sabe disso. Isso é fato. Eles são inteligentes, tá? Mas a minha irmã me surpreendia. Então eu ligava, né? Quando eu tava no plantão para chegar em casa, só para subir, buscá-la, Jô, se arruma que a gente tem médico hoje. Você tem médico. Ou outro compromisso, fisioterapia, enfim. Ah, é para se arrumar? É. Ela colocava a roupa combinando sempre? Não, gente. Ela não colocava, às vezes não fazia nem... Mas ela tinha a autonomia de ir lá na gaveta, pegar a blusa, tirar a calça do cabide, colocar meia.
às vezes colocava o sapato trocado, né? Não sei se seu filho, sua filha já fez isso, né? Percebe, né? Ela colocava, aí eu fui lá, olha só, tá errado, vamos trocar o sapato. Ela fazia. Quando eu tinha tempo, eu deixava ela fazer. Mas às vezes eu chegava em cima da hora. Aí eu precisava, rapidinho, deixa eu tirar aqui o seu sapato. E já falava, já toma o seu lanche, porque a gente vai demorar na rua. Então, era comandos, e eu comecei a cuidar da Jo, ela tinha 27 anos, eu tinha 22 na época. Ela tinha 27, ou seja, é possível sim, se o seu filho já é adolescente ou é adulto, né? Claro, vou repetir aqui, quando você dá esse estímulo precoce, mais cedo possível, se você tem um filho pequeno, perfeito, ótimo, melhor tempo. Por quê? Porque tem ali todo o desenvolvimento neurológico, né? Então, você tem mais vantagens, digamos assim. Mas se o seu filho já é adolescente ou adulto, é possível. A minha irmã aprendeu, né? Então, muita paciência, ter uma rede de apoio estruturada, tá? Para não sobrecarregar quem cuida. Porque você que cuida, você precisa estar bem, você precisa ter vida, você precisa ter autonomia, porque é libertador para você e para ele. Por que muitos casamentos acabam? Porque a mulher só foca no filho, só existe o filho com síndrome de Down, todo o resto não existe. Não existe o marido, não existe o filho mais velho, não existe o filho mais novo, todos os outros filhos. Precisamos fatiar, né? Deixar um pedacinho para cada um da nossa atenção. Isso é importante. E quando você consegue aplicar e dar mais autonomia, você reduz a dependência excessiva. É um excelente benefício. O seu filho é dependente e você também é dependente dele. E eu estou falando isso com muita propriedade, porque eu também era muito dependente da minha irmã. Ah, mas ela vai fazer sozinha, puxa, e eu não vou fazer isso, ficar perto dela. Foi libertador, mas eu aprendi na raça. Você não precisa ser com a dor, não precisa aprender na raça. Pode aprender com as informações que eu trago aqui nesse canal, nesse programa da Independente, que acontece toda segunda e quarta-feira com temas muito relevantes. Então, os benefícios de você dar autonomia para o seu filho é reduzir a dependência dos dois, tá? A dependência excessiva dos dois. Diminuir o estresse da família. Lembra que eu acabei de falar? Você tem outros filhos. Ah, Lívia, eu não tenho outros filhos. Ele é o filho único. Ah, mas você tem o marido. Ah, mas o meu marido foi embora. Será que por que foi embora? O que faltou? Ah, mas olha, sei lá, não tem ninguém, mas você tem sua vida, você tem seus amigos, seus colegas, tem um happy hour ali que você pode ir e tá tudo bem. E a rede de apoio estruturada, você pode ter mais liberdade, tá? Além de aumentar a autoestima da criança, coloca seu filho para fazer uma coisa nova e depois elogia. Eles ficam todos felizes, exibidos muito, né? Muito exibidos. E eu sei porque eu tenho as mães fazendo as atividades e elas me mandam um vídeo e falam, só de estar gravando, ele fazendo algo que ele aprendeu ali, eles se sentem muito. Autoestima lá em cima, né? Melhora o vínculo, melhora o comportamento, então só tem benefícios. Então reserve um tempinho para que você consiga colocar em prática, até mesmo porque você dando mais essa autonomia, você prepara ele para o futuro, inclusive um convívio social, de ir no cinema com coleguinha. Mais uma vez, gente, não é para vocês soltarem os filhos no mundo sem uma estrutura, sem segurança, não. É para vocês irem aos poucos desenvolvendo isso, tá? Se ele não sabe atravessar a rua sozinha, tudo bem, mas você vai atravessar apoiando ele. Apoiando é importante. Ele entender esse trajeto, ele entender
se ele for com você no mercado, ele pode ir lá pagar e conferir o troco, mas isso é o estímulo. Eu gosto muito de trazer exemplos práticos, né? Então, por exemplo, quando você quiser que seu filho, se ele é pequeno ainda, guarde os brinquedos, mas ele não entende o comando, se você falar assim, ó, Lano, guarda lá o brinquedo, ele não vai entender, mas você pode dividir essas tarefas com apoio visual, dá muito certo, tá? Então você pode colocar uma foto de brinquedos espalhados, uma foto, uma folha de papel sulfite, foto número 1, brinquedos espalhados, foto número 2, uma caixa, simples assim. Se possível, nessa caixa, coloque uma caixa da cor da caixa que você tenha em casa. Então, se você tem uma caixa azul, que é a caixa de brinquedo, coloque na figura essa caixa azul, tá? E numa terceira foto, o brinquedo dentro da caixa. Você vai fixar essas folhas, tá? São 3 folhas, ok? Brinquedos no chão, espalhado. Foto 2, uma caixa de brinquedo, o que for mais semelhante, o desenho mais semelhante a que você tem em casa. E terceiro, brinquedo dentro dessas caixas. Você vai fixar e você vai mostrar, sempre lembrando, quando vocês fixarem alguma figura, procure deixar no campo visual, tá? Não vai colocar a folha da figura lá em cima, porque uma que ele não vai enxergar e outra tem que estar muito próximo, ok? Vocês vão fixar, seja na parede, seja no local que você consiga com que ele olhe. Isso vai ativar o circuito da antecipação, tá? Organização e sequência. Isso que eu estou trazendo aqui é algo descrito na literatura. Alguém estudou, alguém colocou isso em forma de artigo, livros, e eu trago todo o que eu tive de conhecimento prático com a minha irmã, junto com a ciência, tá? Nada que eu fale aqui é algo que não tenha sido testado, que não... tá viajando, é uma coisa que vai testar primeira vez, não. São coisas que deram certo, e que você pode fazer em casa. Lembra que eu falei no início da live? O próprio ambiente estimula o seu filho a realizar as tarefas rotineiras. Então, aproveite o ambiente para que você coloque em prática, tá? Então, quem gostou aí desse exemplo e puder dar um ok para saber se tá legal, se não tá, coloque aqui se você já faz, né, de repente alguma atividade semelhante, coloque aí que esse feedback é super importante, tá? Vamos lá, a Suênia respondeu aqui sim, muito. Eu acredito que essa resposta tenha sido da gente fazer por eles, né? Porque eu fiz uma pergunta, quantos de vocês acabam fazendo pelo seu filho ou pela sua filha? Deu o comando, mas não tem paciência, vai lá e faz por ele. Então, muita gente se identificou e, de fato, não estou aqui crucificando, tá, pessoal? Eu estou aqui trazendo clareza. Quando você tem clareza do que precisa ser feito, fica tudo mais leve, tá? Então, vou trazer aqui também um estudo de caso, né? Coisas que acontecem com as crianças, com os adultos, com os jovens com síndrome de Down, das famílias que acabam dividindo comigo isso durante as atividades. Então, tem a Joana, tá? Que é a mãe do Matheus. O Matheus tem 6 anos, síndrome de Down, tá? E a Joana achava, né, a mãe do Matheus, que ele não entendia, né, como guardar os brinquedos. Então, com esse sistema que eu acabei de ensinar aqui para vocês, ela colocou em prática. Em uma semana ele começou a imitar a sequência. No começo, o Matheus, ele ficava olhando a figura, né, e a Joana ficava, olha lá, Matheus, primeiro é isso, primeiro é aquilo. Uma semana, foi incrível, foi muito comemorado, a gente celebra muito, né, aqui a aprendizagem, né, a forma com que eles vão se desenvolvendo, então foi muito legal. E hoje
ele guarda sozinho. Então, além de guardar sozinho, o Mateus ainda ajuda o irmão, você acredita? E o irmão mais novo, o Mateus tem um irmão mais novo, e ele, né, como ele foi elogiado, lembra que eu falei do exibido? Pois é, ele ficou tão feliz, né? Ele ficou com a autoestima lá em cima. Ai, todo mundo aplaudindo porque ele conseguiu guardar o brinquedo pela primeira vez, só 6 anos, vai vendo. E ele foi lá no modo exibidinho e ajudou o irmão mais novo. Ou seja, que fantástico isso, a gente celebra cada conquista, por menor que seja, isso é muito importante. Então, lembre-se que a sua filha e seu filho pode muito mais do que você imagina. Você não pode ficar pensando, ele não entende, ele não vai fazer igual o filho do vizinho, igual o coleguinha da escola, ele só precisa ser ensinado da forma certa. Ele só precisa ter o estímulo certo, no tempo certo, com o apoio certo, sem o que eu gosto muito de trazer, né? Sem ficar acumulando tarefas, tá? Lembrando que a autonomia não é um milagre, é uma técnica que ele precisa ter paciência e prática, é constância. Então, não adianta querer trazer muita informação, né? Eu falo com os pais, toda semana eu sempre repito, né, nos grupos. Gente, vocês estão muito felizes que eles aprenderam essa atividade essa semana, mas vamos esperar um pouquinho, porque eles precisam ter, né, um senso de cognição acentuado, sabendo que se der muita coisa, ele vai se atrapalhar. Então, uma coisa de cada vez. E aí eu fico controlando, porque eles ficam muito felizes com o resultado. E é importante saber a hora de fez uma atividade, finalizou, validou, ok, agora vamos para a próxima. Se esse conteúdo te ajudou, eu gostaria muito que você compartilhasse essa live com algum pai ou mãe que também passa aí por essa dificuldade, né? Eu recebo muitas mensagens, eu fico triste porque eu vejo os outros filhos de outras mães que conseguem, o meu não, né? Mas é importante você saber se você está fazendo a coisa certa. E nada melhor do que você estar num ambiente que você ouve as pessoas falando que conseguiu, né? Trazendo exemplos de pessoas que superaram. Então, esse canal aqui, ele traz todo esse formato de você aplicar, trazer aqui, colocar a sua informação aí nas mensagens, né? Muitas mensagens eu acabo respondendo depois da live, tá? Porque tem pessoas que não conseguem estar ao vivo, mas eu respondo uma por uma. Então, se você quer saber mais estratégias reais que são possíveis e são comprovadas, tá? Lembrando, tudo que eu trago aqui é com comprovação. Primeira, comprovação de vida, né? De tudo que eu passei com a Jo. E segundo, de tudo que eu estudei para unir, né? Tudo que eu estudei à prática, para desenvolver aqui esse material, esse conteúdo que certamente vai ajudar. E se você gostou, deixa aí seu like, deixa aí seus comentários. Espero que você tenha aí uma excelente semana. Quarta-feira, às 19 horas, estarei aqui novamente com mais um programa da Independente. Gratidão e até breve.